Eu estou aqui com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus aí da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2025, nesta ocasião a lição número 7, onde nós veremos o tema Jesus, a ressurreição e a vida. O texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 25, que diz: Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a verdade prática vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Nós veremos aqui um contexto onde a revista, esta lição propriamente dita, vai apresentar o milagre que Jesus realizou da ressurreição de Lázaro. Esta família de Betânia era uma família que tinha Jesus como amigos, e nós vamos aí nos deparar nas páginas da Bíblia Sagrada com esta história e com este milagre que Jesus vai operar nesta casa destes amigos que ele tinha em Betânia. Nós sabemos que ao longo da Bíblia Sagrada, principalmente aí nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos alguns milagres de ressurreição realizados por Jesus Cristo. Jesus Cristo, por exemplo, ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 7. Também a filha de Jairo já estava ali morta em cima daquela cama quando Jesus chega e ressuscita. Marcos capítulo 5, onde encontramos esta passagem. E agora nós veremos aqui a família de Betânia passando por um momento delicado, onde Lázaro estava enfermo e Marta e Maria mandam chamar Jesus. Jesus estava distante de Betânia e, ao ser informado de que Lázaro estava enfermo, ele vai agora retornar para Betânia. Portanto, devido aí à distância, até Jesus chegar aonde morava Lázaro, Lázaro já havia morrido e já estava morto há 4 dias, aonde veremos esta passagem no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Porém, Marta e Maria, elas vão expressar algo interessante, ao qual nós vamos perceber que elas criam no poder de Jesus. Elas tinham uma esperança viva de que o Senhor Jesus era poderoso para agir em favor deles. Naquele momento, quando elas se encontram com Jesus, uma delas ali vai expressar a seguinte frase: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, com certeza ele não tinha morrido. Perceba que grande era a fé desta família no Senhor Jesus, no seu poder, na sua palavra, e por causa disso, ela com toda a convicção vai expressar, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não havia morrido. E percebemos aí nas páginas da Bíblia Sagrada que Jesus amava esta família, assim como esta família também amava o Senhor Jesus. E eles ansiavam que Jesus chegasse rapidamente, o quanto antes melhor, até as suas casas. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado, mas no cumprimento da vontade do Pai, ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Você pode até pensar que Jesus está atrasando para chegar com a tua resposta, com o teu milagre. Mas ele não tarda, ele chega sempre na hora certa, ainda que para você pareça tardio,
mas para Ele está tudo sob o seu controle. O milagre será ainda maior. Maior é o milagre da ressurreição do que o milagre da cura. Jesus poderia ter curado Lázaro antes da morte, mas Jesus decidiu esperar um pouco mais para realizar um grande milagre, para que o nome dele fosse glorificado. Então ele vai chegar e trazer a ressurreição de Lázaro, assim como nós veremos. O tempo, ele é divino, apesar da desilusão e da tristeza. Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Porém, contudo, entretanto, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. E este diálogo entre Marta e Jesus revela-nos que Marta realmente cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo, na religião judaica antiga. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, ela expressou isto, dizendo: Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Porém, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como Marta pensava, mas sim a realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, Jesus vai declarar: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, reviverá. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora esta doutrina ela é correta, o nosso Senhor ele vai revelar a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Então, Jesus ele vai aí deixar uma promessa para todos os seus seguidores, para os seus discípulos, e nestas promessas nós extraímos duas lições extraordinárias. A primeira dela é que o Senhor Jesus ele é soberano sobre a morte e a vida, e ao identificar como a ressurreição, ele mesmo ressurgiu no terceiro dia após morto na cruz do Calvário. Então ele é a própria ressurreição. E ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Existe aí a segunda lição valiosa e importante que aqui podemos extrair, que existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê no Senhor Jesus. Versículo 26 deste capítulo 11 de João, nós vamos ver que Jesus vai afirmar: aqueles que creem em mim recebem uma vida eterna, ou seja, uma vida abundante em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Por isto que vale a pena crermos no Senhor Jesus. Há uma doutrina bíblica, nós podemos também encontrarmos nesta passagem, que é a doutrina da ressurreição do corpo. É um dos fundamentos, uma doutrina fundamental do cristianismo bíblico. Os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e os corpos serão glorificados novamente, transformados junto com os justos. Os injustos ressuscitarão também no juízo final, porém estes para receber um corpo inglório destinado à condenação eterna, conforme vai dizer a Bíblia Sagrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15.
A expressão aonde Jesus diz que aquele que crê nele não morrerá, nunca morrerá, vai ser mencionada no versículo 26 deste capítulo 11 e indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, ele nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob a ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então é uma viva esperança que o crente carrega dentro de si, que a morte não vai lhe vencer, mas sim, assim como Jesus venceu a morte, Jesus é soberano sobre a morte, assim todos aqueles que estão em Cristo também vencerão e serão mais do que vitoriosos nesta grande conquista que o Senhor Jesus já garantiu quando ressuscitou ao terceiro dia. Jesus declara sobre Lázaro, dizendo: vem para fora, no versículo 43, o nosso Senhor, ele revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Quando estes ouvirem o chamado de Jesus, ressuscitarão em um corpo transformado de poder e glória, um corpo vitorioso, um corpo glorioso em Cristo Jesus. E ao ressuscitar Lázaro, Jesus evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Por que esperança maior do que esta, né? De sermos um dia alcançados por Cristo Jesus e receber esta vida eterna. A mensagem de Jesus, conforme apresentada nesta lição, tem o poder de mudar a nossa perspectiva em relação à vida e à morte. Não tenha mais medo da morte, entrega a tua vida a Jesus e você verá que vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus e terá uma nova esperança, uma nova perspectiva na vida. Jesus não só proporciona uma esperança para o futuro, mas também transforma o nosso presente e de forma notável. O tempo, a enfermidade, a distância tornaram-se limitadores da fé de Marta e Maria. Porém, nós também somos muitas vezes desafiados por circunstâncias semelhantes. Contudo, o episódio da ressurreição de Lázaro nos ensina que para Deus nada é impossível. As situações mais difíceis podem ser revertidas por Jesus, aquele que tem a vida e a morte em suas mãos. Ele tem todo o controle, todo o poder, todo o domínio em suas mãos. Então, basta nós confiarmos em Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, e no tempo certo, Ele nos dará vitória.